Só que muitas vezes o cliente ele tem um direcionamento do que ele quer, mas até o problema dele não está muito bem especificado, né? E olhe lá, os dados. Esses problemas aí de churn, previsão de evasão, eles são um pouco mais complicados porque você pode acertar o número daqui a 6 meses, mas assim, muito depende do que o seu cliente, a empresa, vai fazer com aquele dado que ela recebeu. Tem projeto que a gente tem que quase atuar como o diretor da empresa do lado de lá, porque exige uma ação, né? E outro ponto interessante é o seguinte, esse negócio de churn, uma vez eu fui fazer uma avaliação de uma faculdade particular grande, ela queria fazer um modelo de churn, né? Então ela queria saber, fazer uma predição aí dos alunos da graduação com 6 meses de antecedência, se eles iam sair ou não, né? Aí eu perguntei, né? E aí foram 2 frentes, né? Mas é uma coisa que acontece de maneira bem recorrente, assim, para a ciência de dados, né? A gente começa com expectativa, e aí ou por problema de centralização de dados, que é muito comum, né? Cada cliente, cada setor opera em um determinado banco ou numa planilha específica e tal. A gente meio que tem que se virar, né? Então, o que a gente tenta fazer num projeto de prescrição, né? Que é esse projeto, porque uma coisa a gente prevê, né? E se o objetivo é prever algo ruim que vai acontecer, a gente tem que fazer igual o médico, a gente tem que prescrever, ou seja, Olá, pessoal! No episódio de hoje do TecnoCast, recebemos Vitor Rio, CTO da Tecno, para uma conversa sobre trajetória profissional, formação científica, engenharia e os desafios de desenvolver inteligência artificial aplicada em problemas reais. Ao lado dele, Gibran Raul, nosso fundador, discutimos como pesquisa, tecnologia, pensamento multidisciplinar se conectam na construção de soluções complexas e por que profundidade técnica e visão estratégica precisam caminhar juntas. Ao longo do episódio, Vitor compartilha com a gente sua experiência acadêmica, fala sobre seu mestrado, os aprendizados da pesquisa científica e um pouco dos bastidores da liderança técnica à frente dos projetos aqui da Tecno. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um TecnoCast. É um prazer recebê-los aqui e ter você aqui pela primeira vez, Vitor. Então, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, sobre a sua trajetória educacional e profissional, até que você chegou aqui na Tecno. Prazer, pessoal. Meu nome é Vitor, eu estou aqui na Tecno desde 2021, envolvido em vários projetos. Minha trajetória em aprendizagem de máquina começou durante a graduação, né? Eu formei em engenharia de controle e automação. Lá, durante a graduação, a gente já tinha algumas disciplinas optativas, né? E ali em 2018, comecei a ter algumas disciplinas de reconhecimento de padrão, redes neurais, sistemas nebulosos. E aí eu fui traçando meu caminho, né? Comecei a fazer iniciação científica, então eu participei desde a da graduação de iniciação científica envolvendo
projetos de pesquisa em aprendizado de máquina. Na época, a gente fazia predição de falhas em bombas do setor industrial. E aí, emendei já no mestrado, continuei fazendo algumas pesquisas, né? Tive uma linha de pesquisa que começou lá na graduação mesmo. No mestrado, eu entrei na Tecnio, lá em 2021. E aí, estamos aí desde então, né? E o Vitor evoluiu junto com a empresa, né, Vitor? Hoje, o Vitor é o nosso CTO, ele é responsável pela toda a organização tecnológica e técnica e da Tecnio junto aos projetos. Aí, Vitor, antes da gente entrar em alguns temas aqui mais profissionais, explora para a gente, conta um pouco mais para o pessoal que tem interesse em conhecer, que está ouvindo a gente, conta um pouco mais desse desafio aí da iniciação científica e depois foi para o mestrado, né? Sobre a iniciação científica, é um problema bem comum na indústria, que é conhecido como CBM, que é Condition Based Maintenance, que é basicamente você tem em diversos setores um problema de falha de máquina, né? Então, o seu maquinário falha por questões operacionais, de manutenção, e você pode ter interrompimento ali do processo de produção de uma indústria. Então, é um problema bem comum de você tentar prever essas falhas para conseguir atuar antes que o objeto, etc., ele entre em algum problema ou precise de manutenção imediata. Então, a ideia é essa, reparar antes que alguma coisa aconteça. Nesse projeto, a gente trabalhava essencialmente com séries temporais, e aí era aprendizado não supervisionado, né? O objetivo, um dos problemas nessa parte de CBM é que você não basta detectar uma falha, né? Quando você detecta uma falha, ela já aconteceu, e aí seu equipamento pode quebrar, etc. Então, acho que um dos maiores desafios na época era modelar mesmo o problema e ver como que ele deveria ser abordado, né? Então, era muita conversa com os engenheiros, cientistas de dados do time que a gente prestava essa consultoria desse projeto de P&D. E depois, na técnica, a gente chegou a ter um projeto de CBM também, muito parecido, mas com umas diferenças da natureza do processo mesmo, que a abordagem foi completamente diferente, justamente pela natureza cíclica do processo, no caso de um projeto que teve na técnica. Foi basicamente isso, e ao mesmo tempo, né, a gente trabalhava com essa empresa, e ao mesmo tempo a gente desenvolvia pesquisa na linha de dados tabulares ali, na graduação. E aí foi isso, nesse assunto que eu acabei ficando durante o mestrado. É um assunto que ele foi muito popular na década de 90 e tal, e depois com o aprendizado profundo, o pessoal começou a ir muito para a área de dados não estruturados, né? Você começou a ter muito enfoque da área para a visão computacional, NLP e tal. E aí agora ele está voltando com uma outra abordagem aí, mas é um assunto super relevante porque dado tabular é tudo, né, basicamente. É banco de dados, é planilha, mais de 90% que existe na indústria. Na indústria e no mercado como um todo, né, enfim. Mas aí foi isso. Aí eu já emendei no mestrado, né? O meu professor da graduação, eu fiz o mestrado, ele foi o meu orientador dessa iniciação científica, e foi do mestrado também. E foi um processo bem natural, assim, para mim, né? E aí eu conheci o Gibran no mestrado, aí, por conta de umas matérias lá no DCC. Logicamente, vai ter muita coisa que talvez você não possa falar aí, que eu imagino que vocês fizeram com o cliente esse projeto, né? Mas só para entender um pouco mais, é que você falou que era mestrado na iniciação, eram séries temporais, né? Que dado que era esse? Era dados elétricos da máquina? O que era? Que tipo de dado que era? Você tem dado tinha várias bombas no projeto de iniciação, e na própria Tecno a indústria era diferente, mas é bem parecido os dados coletados via PLC, que são dados de velocidade, temperatura, torque, tudo relacionado com bomba, motor, etc. Então, a gente ia capturando, na verdade, no projeto lá de pesquisa, na graduação, a gente recebia, né, milhões de dados coletados aí, dos processos, e aí vinham as abordagens que a gente fazia, entregava as análises e ia discutindo com o pessoal, tentando
era bem na fronteira ali de pesquisa mesmo, sabe? Estão tentando abordagens novas. É um tema bem complicado, porque ele é bem específico para cada tipo de indústria. Então, se você coletou o dado errado ali, não vai ter o que fazer. Você tem que ter o especialista do processo que sabe basicamente o que tem que ser medido. Mas aí foi isso, era dado muito de temperatura, velocidade, torque. E aí era isso, era multivariado, dados temporais, só que a abordagem era não supervisionada, né? Então, quando você pensa em, em detecção de falhas, você teria ali você poderia ter um classificador binário para resolver o seu problema, só que o seu problema é a primeira coisa que era muito fácil, né? Porque a velocidade é para zero quando a máquina falhava e você basicamente não precisava ter nada, né? Você tinha uma condicional ali e detectava. Só que o grande problema nesses dois projetos, na verdade, era justamente prever. Então, a máquina estava funcionando, só que você tinha que saber que ela ia parar daqui a um dia, daqui a 2 dias, com sinais de qualidade, etc. E aí isso se torna um problema de não supervisionado, porque você tenta treinar um modelo baseado em dados bons, para que quando os dados eles indiquem algum desvio, algum drift em relação ao que é considerado saudável, você já comece a pensar em um alerta, alguma coisa nesse sentido. Não quer dizer que tem um evento, começa a ter um evento fora do esperado, né, no não supervisionado, não quer dizer que vai ser uma falha, né? Vai ser simplesmente uma anomalia ao longo do processo que está sendo medido, mas não necessariamente isso vai desencadear esta falha. Aí vocês encontraram formas de discriminar, né, de tentar entender o que é simplesmente uma anomalia ou algum indicativo de que aquilo ali pode virar uma falha? Na verdade, no final, o que a gente fazia era gerar índices de qualidade em relação à máquina. Então, os índices eles são basicamente... Você não pode, enfim, sei lá, o seu PLC não conseguiu medir uma variável em um dado período. Isso não é um indicativo de falha, né? Então, o que a gente fazia era trabalhar com janelas deslizantes, no período que a gente chama de pré-falha. E aí, dessas janelas deslizantes, a gente conseguia metrificar quantas janelas estavam com um comportamento esquisito, baseado no que a gente considerava que era um dado saudável. Então, por exemplo, a operação estava ok durante 7 dias. Então, aquilo ali, basicamente, já era um indicativo de que, beleza, a gente pode usar aquele dado. Mas aí tinha muito tratamento, assim, porque em indústria você tem problema de coleta de dados o tempo inteiro nos sensores lá. Tem problema, por exemplo, você começa a analisar lá e você vê um negócio esquisito e você descobre que foi um lanche da tarde ali que todos os funcionários saíram da planta e o negócio ficou parado durante 1 hora. Tinha umas conversas assim. E o legal é que, por exemplo, no projeto da Tecno, em comparação com esse, era que os dados não eram contínuos no da Tecno. Na verdade, a coleta era contínua, só que a gente, olhando para os dados, percebeu que o processo de manufatura lá, ele era cíclico, né? Isso mudou totalmente a abordagem, né? Porque a gente não precisava trabalhar com janela deslizante, com um passo fixo ali, nem nada nesse sentido, porque a gente sabia quando o processo começava e quando ele terminava. E aí era cíclico, né? Começava o processo, terminava, entrava outro, por aí vai. E aí isso basicamente mudou totalmente a forma com a qual a gente fazia modelagem. E interessante, né? Que, enfim, o contato que a gente vai tendo com o time especialista e com os engenheiros e tal, ele vai guiando a gente no processo de desenvolvimento, né? Mas aí foi isso, essa etapa cíclica aí, a gente não sabia em primeiro momento, né? Mas foi olhando para os dados que a gente viu que alguma coisa estava diferente lá. A variável de torque lá tinha um comportamento cíclico muito bem definido, e a partir disso a gente entendeu o que a gente tinha que perguntar para remodelar o problema, enfim. No caso do projeto que a gente fez aqui, na área industrial também, de predição, a gente pode até falar porque é um projeto da empresa de motores, né, MWM, que foi um edital do governo que eles entraram para inovação. Então, é um projeto aberto, não tem problema a gente falar. Teve um caso interessante, né, Vitor? Não sei se você participou você participou da parte de coleta que tinha os dados, né, de corrente, tensão, acho que temperatura também, que no final eles colocaram lá.
mas também teve um momento que não tinha dado, né? Tinha uns dados, era bem anotado em planilhas e tudo, a gente teve que até usar algumas técnicas mais baseadas em regras, né? Inclusive, isso é interessante porque muitas vezes a gente tem que se virar, né? Nem sempre o cliente vai ter os dados de qualidade, que foi nesse caso, a gente não tinha dados muito confiáveis, tinha muitos dados anotados em planilha pelo pessoal da manutenção, e a gente precisava de resolver esse problema, né? Então, antes da gente trabalhar com os dados intrínsecos da máquina, elétricos, etc., a gente também fez uma modelagem intermediária baseada em um sistema especialista, né? Você quer contar A um gente usa pouco? um pouco, usamos uma cadeia de Markov, né? Uhum. Basicamente, assim, quando o projeto caiu na nossa mão, a gente viu que não tinha coleta de dados. Na verdade, quando ele caiu na nossa mão, eles começaram a fazer a coleta. Então, basicamente, a gente não tinha dado histórico para trabalhar com essa abordagem envolvendo os dados sensores, né? E aí foi a Teolemias, né, que começou a trabalhar com cadeia de Markov, que era uma das alternativas que a gente basicamente só sabia quando a falha acontecia, né? Então, sei lá, uma segunda-feira, 4 da tarde, aconteceu uma falha em tal setor. Era isso que a gente tinha de dado. E aí a gente foi para essa abordagem até a coleta, depois ali dos 4 meses, ela já começar a ter um dado para a gente começar a trabalhar. E aí foram 2 frentes, né? Mas é uma coisa que acontece muito, de maneira bem recorrente, assim, em projetos de ciência de dados, né? A gente começa com expectativa, e aí ou por problema de centralização de dados, que é muito comum, né? Cada cliente, cada setor opera em um determinado banco ou numa planilha específica e tal. A gente meio que tem que se virar, né? Então, acho que aconteceu isso nesse projeto. Depois a gente coletou os dados e foi para essa abordagem. Mas a gente começou com essa questão de cadeia de Markov, mas assim, tiveram alguns outros projetos que a gente teve o mesmo problema em outros setores, né? Setor de sistema de recomendação, e aí, enfim, a gente vai para outras abordagens, né? Eu lembrei daquele projeto que a gente fez de match, entre paciente e médico, que era um projeto que a gente tinha muito pouco dado informacional mesmo, de ambos os lados, assim. E aí foi basicamente isso, né? A gente pensou no início só com trabalhar com classificação binária, né? Usar as probabilidades para gerar um ranking de match, mas depois a gente começou a pensar um pouco mais em tentar usar aprendizado por reforço, entrar no processo de desenvolvimento da própria empresa, para sugerir o que eles tinham que coletar de dados, de informações para a gente continuar evoluindo no projeto. Então tem isso, né? Tem, né, tanto na indústria quanto esse projeto e vários outros, a maioria, na verdade, a gente está sempre conversando com especialistas para mudar a abordagem, para sugerir mudanças no próprio processo da empresa, que ajudem a desenvolver o projeto como um todo e chegar no objetivo. Tem aquelas competições do Kaggle, né, que muita gente conhece, e tem muita professor que não gosta muito daquele tipo de abordagem, porque essas competições já vêm com os dados, tudo, né, tudo preparado, o problema é muito bem especificado, só que muitas vezes o cliente ele tem um direcionamento do que ele quer, mas até o problema dele não está muito bem especificado, né? E olhe lá, os dados. Isso é mais normal do que parece, né? E tem coisas que a gente precisa, né, o cientista de dados, à medida que ele vai amadurecendo, ele precisa orientar o cliente, porque às vezes o cliente nem sabe que é possível. Então, nesse caso da manutenção de máquina, em outros projetos aí também de churn, né, predição de churn, para saber se o cliente vai ou não abandonar o curso ou deixar esse cliente, tem a parte explicativa também, que ela é muito importante, né? Então, você faz uma predição, o cliente pede para você fazer uma predição, identificar se uma determinada máquina tem que dar manutenção nela com antecedência ou não, o cliente sair no projeto de churn. O modelo por si só que prevê, mas você não consegue fazer nada com ele, não tem tanta utilidade em termos de negócio, né? Então, dá um exemplo aqui do churn, né? Que vários projetos aí que a gente fez de churn, que é o seguinte, né? Temos uma quantidade de alunos num curso, uma faculdade, uma quantidade de clientes, e aí ele quer prever
quantos e quais, né, clientes ou alunos vão abandonar daqui a 3 meses, né? Não adianta a gente entregar, muitas vezes não adianta a gente entregar a gente falar quantos, né, e simplesmente ficar sentado vendo isso acontecer, né? Ele tem que acionar, né? A gente também tem que entregar informação para que ele possa agir para evitar que esse problema aconteça, né, Vitor? Conta para a gente aí alguns projetos que a gente fez né, que a gente teve que passar por esse processo aí. Estava lembrando aqui que a gente também já fez predição de estoque, etc. E aí, num problema nesse sentido, é um pouco mais claro, né? Então, você sabe o quanto que a pessoa vai necessitar de um estoque daqui a 6 meses, a operação é muito clara para ela, o que ela tem que fazer, né? Nesses problemas aí de churn, previsão de evasão, eles são um pouco mais complicados porque você pode acertar o número daqui a 6 meses, mas assim, muito depende do que o seu cliente, a empresa, vai fazer com aquele dado que ela recebeu. Era bem comum, né? A gente pegou vários projetos de previsão de churn, previsão de evasão de aluno, paciente, cliente no geral, B2C, né? E o que a gente tenta fazer é jogar um insight também junto com essa previsão, né? Então, algumas sugestões do que a empresa poderia fazer para tratar aquele problema. Campanhas de marketing, tentar fazer um CTA ali para a pessoa voltar para a plataforma, ou aí você vai embutindo um projeto no outro, né? Porque você pode tentar fidelizar o cliente baseado nessas informações de que o cliente vai sair ou não vai sair. Então, você entra mesmo no processo de operação da empresa, né? Porque essas campanhas, elas envolvem não só o time que está trabalhando com a gente, né? Muitas vezes a gente trabalha com o time de tecnologia da própria empresa, porque a gente vai conversar sobre banco de dados, vai conversar sobre infraestrutura, né? O primeiro contato que a gente tem geralmente é com esse time, mas aí depois diretoria, pessoal do marketing, entender como que a solução ela pode atuar para não só prever, mas tentar fazer alguma coisa para remediar o problema, né? Então, a gente, enfim, já trabalhou muito com previsão, começava lá nas antigas, a gente usava muito o SHEP, né, para ter uma explicabilidade ali, para saber qual variável está atuando mais no processo. Hoje em dia, a gente acaba gerando muito insight com LLM também, né, baseado no que os modelos clássicos, entre aspas, retornaram. É isso. Eu acho esse um dos desafios mais difíceis assim mesmo, porque ele sai do escopo ali só de ciência de dados em si, de aprendizado de máquina, enfim, e ele, de fato, assim, você precisa mudar o negócio da empresa muitas vezes, né? Eu não sei qual que é a sua impressão, Gibran, em relação a isso, mas às vezes até sai um pouco do nosso controle, né? O que a gente consegue fazer com aquilo que a gente gerou de valor para aquela empresa, né? Tem projeto que a gente tem que quase atuar como diretor da empresa do lado de lá, porque exige uma ação, né? E outro ponto interessante é o seguinte, esse negócio de churn, uma vez eu fui fazer uma avaliação de uma faculdade particular grande, ela queria fazer um modelo de churn, né? Então ela queria fazer uma predição aí dos alunos da graduação com 6 meses de antecedência, se eles iam sair ou não, né? Esse é um problema clássico na área de educação. Nas empresas que eu trabalhei, direto aparecia esse tipo de problema. Aí, olha que interessante, né? Aí ele falou que queria fazer um modelo de churn. E aí eu perguntei, né? Beleza. Quando eu falei para ele assim, imagina que eu fale para você, né? Eu construo um modelo e o modelo está tendo uma boa performance. E lá está tendo uma métrica lá, não vou detalhar a métrica, não, mas está tendo uma métrica lá de 80%. Né? E dentro da média lá está uma boa performance. O que você vai fazer com isso? Né? Eu perguntei para ele. Logicamente, ele ainda não sabia. Né? Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Antes da gente ver se a gente vai continuar com o projeto ou não, me passa para a gente uma amostra dos dados, porque podem ter ações que você não tem como evitar. Né? Aí olha que interessante, ele passou a base de dados, aí eu fiz um modelo rápido ali só para dar uma visão geral e fiz um modelo de predição de churn, falei, olha, esse modelo aqui está tendo essa performance,
Só que só tem um problema. Ele está até acertando bem, porém, 80% desses alunos, eles estão saindo porque eles estão passando na UFMG, que é a Federal de Minas, né? E aí, o que você faz com esses alunos? Não tem como, né? A não ser que você pague um valor que o aluno realmente não queira ir para a UFMG e queira ficar na particular. Então, inviabilizou o projeto, né? Então, realmente, os outros 20%, né? 20% dos alunos que não eram porque passavam na UFMG, era aluno que ia mudar de cidade, eram coisas que não valia a pena o investimento. Então, este é um ponto importante que nem sempre você consegue mudar a realidade. Né? E o que a gente tenta fazer no projeto de prescrição, né? Que é esse projeto, porque uma coisa a gente prevê, né? E se o objetivo é prever algo ruim que vai acontecer, a gente tem que fazer igual o médico, a gente tem que prescrever, ou seja, vai acontecer isso aqui com o seu negócio, se você não fizer nada, né? Vai acontecer, vai queimar as máquinas, os alunos vão sair, né? As pessoas vão pedir demissão. Porém, no nosso modelo aqui, a gente consegue ver algumas variáveis que estão associadas com isso e que, se você tentar trabalhar nessas variáveis, pode evitar que isso aconteça. E o mais legal, que é curioso, inclusive, é que se o cliente faz um bom trabalho e entra em contato com os alunos para evitar que os alunos saiam, no final das contas, esse modelo vai errar tudo, porque o modelo permitiu com que alterasse o futuro, né? Então, você faz uma predição de que algo vai acontecer daqui a 6 meses, você passa uma prescrição para que aquilo não aconteça, né? Você traz aquilo para o presente, passa uma prescrição para que aquilo não aconteça, eles ligam para o aluno, né? Tenta motivar o aluno, etc. Aí, quando chega daqui a 6 meses, aqueles alunos não vão embora. Aí, ele vai falar para você, nossa, mas esse modelo me deu trabalho à toa, porque eu entrei em contato com 200 alunos e nenhum desses 200 saiu. Isso é curioso, porque, na verdade, existia uma probabilidade muito grande dos alunos saírem, né? Então, é uma tarefa, né, dentro da área de ciência de dados, nessa parte de prescrição, que a gente, quando está rodando, né, em tempo de voo, né, em execução, a gente não consegue avaliar a qualidade desse modelo. A gente consegue avaliar vendo o índice de churn reduzido. Só que a gente não consegue avaliar que aqueles que a gente fez a predição, que realmente eu saí, se eles não saíram, a gente não consegue garantir que foi pelas nossas ações, mas a gente consegue garantir porque a gente minimizou o churn e nos dados, nas análises retrospectivas, né, dos dados passados. Então, esse é um tipo de problema muito interessante. Porém, tem outros problemas, que até um projeto, se não me engano, foi o primeiro projeto que você entrou aqui na empresa, quando a gente estava lá no começo, são os milhares de dash, né, que você começou a trabalhar. Ainda existe, né, no mercado, tem até empresa, eu participei de um evento que tinha um cientista de dados lá, que ele falou, uma vez ele fez um projeto para um cliente e bateu com o que a gente vem falando aqui também. E ele falou que lá no cliente que ele fazia o projeto, os analistas desse cliente tinham metas mensais que eles tinham que bater de número de dashboards que eles tinham que criar. E se a gente acha que a gente fez muito dashboard, esse cara, ele falou que a turma lá fez 3.000 telas. Olha que absurdo, 3.000 telas. Então é outro ponto aí que a gente enfrentou, né, nesse princípio, né, que os clientes pediam para fazer telas e tudo, e muitas vezes a gente nunca fica satisfeito quando a gente está criando cada vez mais telas, aí tem outras ideias, cria mais tela, etc. E no final das contas, eles acabam não usando essas telas, e aí depois no final tem 3.000 telas. No caso desse colega, tinha até que criar um sistema de busca para achar qualquer tela que interessava mais. Né? Eu estou trazendo isso, porque o que você tem percebido aí, em termos culturais, né, da adoção aí do ser humano para usar a tecnologia? Quais desafios que você tem enfrentado, que você tem visto aí? Na verdade, a gente está numa época de muita interação de ponta a ponta, né? Uhum. Então, quando a gente estava lá em 2021, 2022, a gente tinha muito bem definido as linhas de atuação em relação ao cliente, né? A gente tinha time de visão, time de NLP, time de séries temporais, dados tabulares. E o que a gente tem visto é que hoje o acesso está muito mais fácil, né, para o cliente na ponta ali.
Então, esse exemplo aí de dashboard e tal, a gente fazia na época, e aí tinha todo um trabalho de ETL por trás lá e Data Warehouse, né, que a gente centralizava dado, conectava, integrava com as 40 APIs diferentes. Na época, eu tinha que ler documentação de todas as APIs para entender o que precisava fazer e tal. E aí, depois, tinha que montar os dashboards, e aí você montava, fazia as consultas de SQL lá, o pessoal pedia um negócio novo, que o diretor X pediu, aí você montava a consulta lá, tinha que, enfim, você tinha que ter confiança, né, porque a gente já fez projeto nesse sentido aí, que o cliente tinha vários clientes, né, e a gente montava essa infra para esses clientes, esses terceiros, né. E aí era acesso, tinha controle de acesso para 1.200 clientes diferentes na base e tal. E aí, de fato, assim, você acabava não tendo adoção, né? Então, a gente tinha todo um trabalho lá para montar. Muitas vezes era conversa com o diretor ou com algum funcionário que tinha uma dor em específico, a gente montava baseado nessa visão do funcionário, mas eram coisas muito pontuais, né? Então, era um relatório que tal pessoa queria ver em tal dia e a gente montava, e aquilo não perdurava, né? Hoje em dia tem a ideia de dashboard dinâmico, né? De você montar a sua visualização baseada na pergunta que você quer fazer naquele momento, né? Um outro problema que a gente tem tido com isso agora, a tecnologia ela é totalmente diferente, né? Então, a gente, antigamente, tinha todo o processo de TL e as consultas eram determinísticas e ponto, né? Agora, a gente gera a consulta, ela continua sendo determinística, mas ela é baseada no que a pessoa perguntou, né? Então, você gera uma consulta em tempo real baseada no que a pessoa perguntou. Mas o que acontece é que o pessoal não sabe perguntar, geralmente. A gente tem muita dificuldade na adoção dessas ferramentas pelo cliente, porque o cliente ele tem um negócio, né? Ele é o diretor de uma empresa, ele é o CEO, ele tem vários problemas que ele deveria abordar e tratar em um dado momento, e essas perguntas não são feitas, né, na plataforma muitas vezes. E você tem todo um trabalho ali por trás, a gente está usando agente, LLM, consulta com banco externo, né? Então, é basicamente o Agentic AI aí, com tools, etc. Mas é isso, assim, se o cliente não adota, não tem o que fazer. E aí o que a gente tenta fazer é fazer igual ali nas conversas de churn, é tentar puxar o cara pelo CTA. Nesse caso, eu acho até que é mais fácil, tá? Porque você está em contato indireto com a pessoa, né, com o seu cliente, então você pode ensinar ele a como usar a plataforma, mas aí a adoção, né? Ele entender a importância do que a ferramenta está trazendo para ele, né? Se a ferramenta está ensinando para ele que a operação dele está ruim em tais regiões, lugares, se os clientes dele estão diminuindo em tal região, se tem um período sazonal ali que acontece alguma coisa, etc. Isso é informação para o cliente lidar com, né? E também fazer as ações que ele precisa fazer para o negócio dele. Mas é um problema no geral, assim, e a gente tem visto isso muito, né? Então, lá em 2020, 2021, os processos eles eram muito bem segmentados, né? Você não tinha ninguém mexendo com inteligência artificial fora da área, né? Você não tinha alguém que não tinha formação, uma formação acadêmica mesmo, de pesquisa, de trabalho em casos reais, de estudo mesmo, teórico, enfim. Você não tinha esse tipo de profissional trabalhando tão fortemente com essas ferramentas, né? E agora você tem, e o grande problema é que esse profissional ele precisa entender a forma com a qual ele precisa usar aquela ferramenta, né? E aí é uma luta diária que eu sei que o Gibran sofre até um pouco mais do que eu, né, nesse sentido, porque eu tento fazer com que a solução funcione bem, enfim, com os requisitos técnicos que a gente precisa, mas aí a adoção envolve muita pessoa mesmo. E, enfim, a gente fica tentando explorar o que a gente faz, gera alerta, manda e-mail, telefona, manda WhatsApp,
vai trabalhar com o cliente lá 2 semanas ali, presencialmente, ensinando o cliente a usar a plataforma, enfim, tem várias maneiras aí de você tentar evangelizar o cliente nesse sentido, mas enfim, eu até evito um pouco É. comparação do hoje branco. Isso faz o cabelo da gente ficar um pouco branco, mas não é só até para te tranquilizar, né? Tranquilizar a gente aqui. Cara, isso em toda a área. Eu tinha empresa de eletrônica, aí tinha um negócio lá para sintonizar a antena, era um parafuso, né? Então você põe a chave de fenda e você girava. Aí quando mandava lá para a turma usar, a turma enfiava a chave de fenda e dava uma retada. Aí o negócio chegava estragado, mas a eletrônica não chegava estragada, a placa chegava arrebentada. Aí a gente falava, mas o que estava acontecendo? É que os caras estão dando martelada. Mas isso é parafuso, não é prego. Então isso acontece também em outras áreas. Mas o Vitor falou aí de umas datas aí, né? 2021, 2022. Por causa do chat GPT, né, pessoal? Novembro de 2022 surge, populariza aí, torna acessível, né, o chat GPT. Aí as coisas começam a mudar, porque qualquer pessoa, né, passa a ter contato com uma ferramenta muito humanizada, né? Conversa melhor, né, do que um ser humano. Na qualidade linguística ali é melhor do que um ser humano médio, né? Tem uma capacidade muito... O que me impressionou muito foi a capacidade, né, de levar uma conversa, né? Apesar de quem já trabalhava, né? A gente que trabalhava tecnicamente na área, a gente acompanhava GPT-1, 2, 3, só que ele já veio formatado, né, em termos de negócio para qualquer pessoa poder usar. Desde que tenha internet e computador, você pode usar lá um GPT de 3,5 de graça, sem precisar de pagar uma assinatura, né? Então isso modificou muito a nossa área, né? Porque quando ele começou, eu lembro que errava muito mais, né? Então, você pedia para escrever um texto, alguma coisa, citar alguma referência, ele realmente inventava grande parte, mas foi evoluindo, né? E hoje é uma ferramenta muito importante, né? Tem muitas a gente se auxilia muito dessa abordagem, né? Aí eu queria te perguntar, Vitor, dentro aí da sua, né, uma pergunta mais individual mesmo, duas perguntas, na verdade. Primeiro, você veio da universidade, né, começou a trabalhar aqui na Tecno. Eu queria te perguntar qual que é a diferença, né, que você sentiu trabalhando na universidade e aqui, mesmo sendo na mesma área, né, de machine learning. E a outra, como que está sendo a sua percepção e visão com a evolução desses sistemas generativos, né? Porque, aí só levantando aqui porque eu estou fazendo essa pergunta, porque na minha cabeça, né, eu fico monitorando e fazendo a seguinte pergunta para mim, né? Quando que o aprendizado de máquina clássico, até quando, né? O aprendizado de máquina clássico ainda vai ser útil, né? Ele ainda mas cada vez mais eu tenho visto algumas coisas interessantes que está deixando de, né, tem algumas áreas aí que o aprendizado de máquina clássica ele está quase sendo superado, né? Pelo mínimo em termos de praticidade e velocidade, né? Então, então vamos lá, qual que foi o que você sentiu de diferença aí entre a universidade e até bom para passar para quem está estudando, né, para quem está trabalhando? Universidade e mercado, eu acho que as coisas são muito mais superficiais no mercado do que na universidade. No mercado na universidade a gente tem mais tempo para encarar o problema, e geralmente é um problema já na fronteira ali da pesquisa, enfim. E é isso, né? Assim, é porque as coisas mudaram muito, né? Então, sei lá, a gente falava muito de cientista de dados, aí começou engenheiro de machine learning ali um pouco depois, e agora já tem AI engineer, enfim, o pessoal já está usando, já tem hoje pessoas que só conectam com a API ou usam uma GPU local. Geralmente, na verdade, ninguém está usando, pouquíssimas pessoas estão usando uma GPU on-premise, né? A maioria está usando uma API de um terceiro, né? De uma empresa, uma Big Tech, enfim. Mas eu acho que a universidade, ela ensina a tratar um problema ali de uma forma bem profunda mesmo. O mercado, ele é mais solução
pronta ali, você acaba usando muita coisa, e obviamente que as coisas evoluem muito rápido, né? Então, eu acho que a minha percepção de quando eu comecei a trabalhar no mercado era de que não é só machine learning, na verdade, né? Então, o core ali da solução ela é a aprendizagem de máquina, mas em volta você tem uma série de problemas de infraestrutura, de engenharia de dados, de segurança, de usabilidade do usuário, né, o UX, enfim, que acabam sendo ali grande parte do desafio de qualquer empresa, né? Então, hoje a gente tem essas empresas grandes aí que estão com esses modelos na fronteira aí de LLM, enfim, e a gente sabe que existe uma engenharia enorme em volta daquela solução, né? Então, não é só essas matrizes ali fazendo processo de inferência lá no data center X, né? Até chegar àquele ponto ali, você tem uma distribuição de acesso, controle de rate limit, enfim. Tem um mundo aí em volta da solução, né? Então, acho que a maior diferença para mim foi essa, sabe? Eu não senti muito impacto em termos teóricos nenhum, na verdade, porque a universidade me muniu com a teoria e a base da área, né, que era até ali nos anos 2010, né, que é basicamente a universidade que levou a área para o que ela é hoje. Depois, enfim, as empresas começaram a ter os centros de pesquisa e começaram a inovar bastante. Mas eu senti que a base ela sempre foi muito sólida e a gente tinha tempo para atuar. Ao mesmo tempo, né, essas empresas grandes com esses segmentos de pesquisa evoluíram com essa questão de more compute, né, de poder de computação, ele é mais importante que qualquer outra coisa. Eles acabaram levando por exemplo, a NLP e visão para um ponto que, assim, talvez muita gente ali que estava na academia sentia que a pesquisa que começou ali no doutorado já não era tão relevante, enfim. Então, é uma questão existencial mesmo, assim, que, enfim, vai entrando para outras questões filosóficas, de visão de mundo, visão de consciência de classe, e por aí vai. Mas essa foi a grande diferença para mim, tá? De mercado e universidade. E a percepção com os sistemas generativos ficou muito clara, assim. Eu não gosto de falar sobre futuro, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre. Acho que tem milhões, milhares de pessoas aí mais capacitadas, com muito mais tempo e muito mais história na área do que eu falando aqui. O que eu senti mesmo é mudança de... São duas mudanças para mim, tá? A primeira mudança é uma mudança no paradigma de machine learning. Então, muitas coisas que a gente não tinha capacidade de fazer por uma questão de fronteira de tecnologia, de pesquisa, a gente começou a ter. E isso abriu muita porta para muita gente nova entrar, com talvez não uma base muito sólida, mas com capacidade de entregar um produto que alguém que era muito bom em 2020 simplesmente não conseguiria, porque não existia, né? Não existia arquitetura, não existia os processos, as otimizações que aconteceram ao longo desse processo, né? Porque o Transformer veio lá em 2017, mas desde então você teve muita inovação em pesquisa também, para deixar as coisas como elas são hoje, né? Então, eu acho que entrou muita gente. Eu senti também um pouco de interseção ali entre o cientista de dados e o próprio engenheiro de software. Então, ali em 2020, 2021, o engenheiro de software ele não tocava, né, em IA. Ele não falava, era curioso, né? Mas, enfim, talvez ali um pouco de auto-preenchimento de código, ali uma linha ou duas, mas a abordagem dessas pessoas era essencialmente essa, eu sentia, pelo menos, né? E aí, hoje, você consegue construir um sistema complexo, um chatbot, por exemplo, consultando a API, que pode ficar muito bom, pode resolver a dor do seu cliente sem você saber o que é um embedding, por exemplo, né? Isso está acontecendo hoje. Então, acho que
para mim e para quem estava na área desde aquela época, as mudanças elas são bem grandes, assim, a gente tem que sempre se atualizar e se adaptar. E o impacto, ele já é visível, assim. Então, começa com essa questão, desses dois pontos, né? A primeira, a fronteira do estado da arte mesmo, do aprendizado de máquina, INP, visão, etc. E o segundo ponto, para além do estado da arte de aprendizado de máquina, é como que a gente lida, né? Então, você falou, por exemplo, não sei se modelo clássico vai ser relevante ou não no futuro. Então, por exemplo, em dados tabulares, a gente começou a ter a perspectiva de Foundation Models, né? Que é basicamente aprendizado profundo não conseguiu resolver o paradigma de classificação, etc., para dados tabulares. Ele falhou, e quem tentou na academia falhou nos anos 2020, 2021, 2022. Então, você tinha você tem vários projetos, né? Então, era fine-tuning de MLP com sei lá quantas camadas para tentar bater um XGBoost da vida, falhava. ResNet para data tabular, falhava. Tudo falhava, basicamente. Com um paradigma tradicional de machine learning, que era treinar, depois, sei lá, tunar os parâmetros com conjunto de validação e depois testar, né? E aí você começou a ter esses foundation models, que é uma perspectiva diferente do que se conhecia de aprendizagem de máquina, né? Então, você pré-treina em milhões de dados sintéticos e aí depois você joga um conjunto completo de dados e ele faz uma inferência em relação ao dado X que você está tentando prever. Eu até acho que tem algumas questões de viés científico mesmo, né? Porque se você compara um Foundation Model com o XGBoost, eles estão vendo dados diferentes no processo de treinamento, né? Então, não é só o modelo. Você está trabalhando com um input diferente para cada modelo. Então, será que esse modelo é tão ruim assim? Enfim, né? Será que você mudou o paradigma e etc. Então, eu acho que eu me estendi um pouco aqui, mas o segundo ponto era que, para além da pesquisa, você tem a questão do código, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalhava com código, sempre trabalhou com código, e a própria geração de código ela mudou, né? Então, hoje em dia, você tem as empresas aí com ferramentas para você gerar código automático, né? Trabalhar com README para a gente, com spec, etc. E aí, Gibran, sobre essa questão de modelo clássico, o que eu vi em primeiro momento é que você pega um XGBoost da vida, todo mundo que era do Kaggle ainda ama o modelo, né? O modelo é muito bom, o pessoal gosta muito. Ele já resolveu o problema. Não é que Foundation Model chegou e mudou a perspectiva da área, igual, por exemplo, o CNN mudou para a visão. Né? Isso não acontece com Foundation Model. Talvez tenha mudado mesmo a abordagem e uma alternativa aos modelos clássicos ali para data tabular que enfim, já dominavam há 5, 6 anos a área, sem nenhum grande avanço nesse sentido. Mas, assim, o que eu vejo é que, por exemplo, hoje, nessa questão de geração de código, você tem você começou a ter os researchers, né, que o pessoal está começando a falar sobre. Então, você pode manter um modelo clássico, mas é um agente que vai treinar o seu modelo, né? Então, você vai continuar usando XGBoost, mas ele que vai usar, ele que vai tornar hiperparâmetro, né? Antigamente não só, né? Hoje também, né? Mas você pegava um weights and biases da vida, você abria um espaço de hiperparâmetro para tal modelo, rodava lá, depois você olhava basicamente como os hiperparâmetros estavam influenciando nas métricas do seu modelo, né? E qual que era a tendência ali de espaço que você tinha que explorar para aquele problema dos hiperparâmetros. E aí você tem uma perspectiva de que talvez você tenha um agente que faça todo esse processo de fitar, fazer essas buscas. Eu acho que, inclusive, no Kaggle está começando a ter isso. Não tenho certeza, mas de
modelos mesmo bruto, que ficam testando com os dados ali, ficam testando hipótese de qual modelo tem que usar, etc. Então, eu acho que são essas duas fronteiras, assim. A área em si mudando, e ela sempre mudou, né? Ela sempre melhorou, e a questão de como você gera o código, como você interage com as IDEs, etc., como que você trabalha com essa primeira área que está evoluindo, né? Ali em 2020, 2021, eu lembro que, sei lá, tinha uma ideia legal de montar uma visualização para um paper, alguma coisa assim. E aí você passava o dia montando um plot, sei lá, 3 plots 3D. Eu fazia muito vídeo na época, então eu gerava animação do código lá, né? Então, enfim, o código gerava uma animação de algum fenômeno que eu queria mostrar. E aí hoje, por exemplo, eu peço para gerar um código ali de plot e tal, e aquilo ali já é suficiente para mim. Hoje em dia, o pessoal já está usando spec enfim, deixar os modelos ali trabalhando 3 dias, enquanto a pessoa toma um café, né, vai fazer outras coisas, enfim, e aí vai monitorando o que o modelo está fazendo, né? Então, assim, sobre o futuro, eu, sinceramente, não sei. Eu acho que muita gente muito boa já errou também, né? Muita gente com premiação, etc., já previu e já, já errou. Então, eu não vou, sei lá, ter uma decisão, uma opinião sobre o que vai acontecer no futuro. Enfim, mas é isso. Só uma transição aí de, de forma de trabalho mesmo. Até lembrei aqui, né? A gente fez um projeto, eu considero mais desafiador que a gente fez na área do mercado financeiro. E aí, a gente usou no final uma técnica usando modelagem clássica, mas a gente gerou futuros, né? Que a gente chama modelos de mundo. Então, isso é até interessante para quem estiver ouvindo, porque quando a gente pensa nesses modelos de geração de imagem, até o geração de texto, mas geração de imagem é mais claro isso, os modelos de difusão. Então, esse modelo de difusão, o princípio dele é o seguinte, né? A pessoa fala assim, gere um cachorro deitado numa grama, né? Aí, o que esse modelo de difusão faz? Ele aprendeu, no processo de treino, a embaralhar as imagens com legenda, e aí, no processo de inferência, ele inverte, ele desembaralha, embaralhar até virar ruído, né? No processo de inferência, ele inverte, ele começa com ruído, né? A imagem é um quadrado, é um ruído, e aí, quando você joga a legenda, aquela legenda direciona ele para ele desfazendo o ruído, né? Esculpindo o ruído até gerar a imagem do cachorro. Mas, no final, vai ser um cachorro deitado na grama. Só que uma hora vai ser um cachorro preto, outra hora marrom, às vezes vai ter um sol ensolarado, às vezes vai ter alguma coisa ali na grama, às vezes vai ser grama alta, grama baixa, caso você não especifique. Isso depende muito da semente desse ruído também. É um dos fatores, né, de como que você embaralhou os pixels no início para ele gerar esse cachorro. Se você mantém essa semente fixa, esse cachorro no final ele fica, se você pedir mais de uma vez, ele fica muito parecido. Se você muda esse embaralhamento, ele fica diferente. E aí isso veio uma ideia para a gente usar na área, nesse projeto aí financeiro. O que a gente pensou? A mesma técnica que a gente consegue fazer com imagem, a gente consegue fazer com séries temporais, porque série temporal é uma imagem de uma linha, né? Você transforma ela em vetor, então é como se fosse em vez de 2D, é uma linha. Então a gente treinou, né, o modelo de difusão com séries temporais, que era o modelo do mercado financeiro, e sempre para prever a próxima janela. E aí, a gente pegou um modelo clássico e aí, antes de fazer isso, a gente tinha a série histórica, né? A série histórica que ela era fixa, ou seja, só a ramificação do mundo, né? Quando a gente pegou esse modelo generativo, o que a gente fez? Para cada ponto de predição, a gente conseguiu criar futuros plausíveis, né? Então, a série temporal da segunda-feira, né? A partir da segunda, a gente quer prever quanto que vai dar na terça-feira. Aí a gente tem o dado real da terça-feira, que é o que aconteceu. Só que no projeto de treino, a gente também pode não só ter o dado real que aconteceu na terça-feira, mas a gente pode criar, por exemplo, 500 mil terças-feiras
plausíveis, né? E aí, o que a gente fazia? A gente pegava esse modelo clássico e avaliava ele nessas 500 mil terças-feiras plausíveis, e a gente conseguia ver qual que era a performance deste modelo clássico em todos esses futuros plausíveis. E, na prática, é um futuro só que aconteceu, só que a gente gerava quantos futuros a gente quisesse. E aí a gente conseguiu o resultado melhor. Isso foi no final do projeto. A gente conseguiu bater o resultado anterior. Então, o que eu estou vendo agora que pode ser um potencial danado, que ainda tem muito pouca gente usando, é o pessoal usar esses modelos generativos para potencializar os modelos clássicos, porque com essas técnicas, né? Porque você consegue criar ramificações temporais em todas as janelas, e quantas quiser, né? Depende de como você estrutura, você consegue quantas você quer. E aí, você pode usar um critério de avaliação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma predição para amanhã, aí no meu processo de treino, eu sempre criei 500 amanhãs distintos, né? Na base histórias. 500 janelas, para cada janela futura histórica, eu criava 500 janelas plausíveis, prováveis, né? E aí avaliava o meu modelo nessas 500. Então, em vez de avaliar somente um, eu avaliava em 500. E aí, com isso, eu posso tomar algumas decisões. Por exemplo, se ele acertar em mais da metade desses futuros, é um modelo aceitável. Se não aceitar, eu faço uma modificação. Então, isso abre um potencial muito legal. E aí, o que o pessoal está fazendo agora? O pessoal está criando esses modelos de mundo, né? Que você entrega poucos dados para esses modelos generativos, e ele, entre aspas, né, ele sonha, ou seja, ele pega esses poucos dados e, a partir disso, ele alucina, nesse caso é positivo, né? Ele cria imagens ou textos ou séries temporais plausíveis. Não quer dizer que elas vão acontecer, mas são plausíveis por causa dos dados. E aí você avalia o seu modelo nisso. E aí, o que o pessoal está fazendo agora? O Ian LeCun, né? Ele está pegando, com aqueles modelos JEPA dele lá, ele está pegando, em vez de ele representar, no caso da imagem, ou outros exemplos, né? Ao invés dele representar a origem pura dos dados, ele está fazendo representações semânticas, né? Aí ele está conseguindo, está contribuindo, né, com que ele tenha um melhor entendimento, um entendimento mais profundo sobre os dados, porque tem algum conhecimento latente nos dados que ele está usando para treinar, né? Ele tá avançando um pouco na qualidade desse embedding aí para ele treinar esses modelos dele, são os modelos baseados em energia, em modelos latentes. Defende a ideia de que para você chegar, né, nesse caminho aí para uma possível AGI, a máquina ela precisa entender um pouco mais o mundo, né? E aí esse entendimento um pouco maior do mundo é um trabalho anterior com os dados. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, Vitor, até porque, né, o Vitor ele evoluiu bastante aí na empresa, né, até chegar na posição atual, tem contribuído bastante aí na profissionalização, né, dos processos, das tecnologias aqui. E até para quem está começando agora, quem está querendo evoluir, dá algumas dicas para a turma aí de como que é o seu processo de estudo, né, o seu processo de atualização, o que você costuma, qual que é a sua rotina de aprendizado, né? O que você costuma fazer para se manter sempre atualizado, dado que se a gente ficar uma semana sem internet, a gente volta bem desatualizado, né? Então, faça uma visão geral para a turma aí. Eu me apego nos fundamentos mesmo. Então, as coisas evoluem muito e a gente sabe que muitas delas não vão ser usadas daqui a 6 meses, basicamente. Então, eu também não gasto tanta energia em algo que está muito incipiente, que foi pouco validado, o mercado está falando, tem um pouco enfim, de hype ali, mas não foi definitivo. Então, por exemplo, aí com Cloud Code, com Codex, a gente adotou da empresa, né? Mas não fomos os primeiros, porque a gente sentiu que precisava de um pouco mais de validação das pessoas como um todo. Então, por exemplo, essas ferramentas aí, começaram no ano passado, né? Em dezembro você teve um boom, e aí ficou meio que impraticável não ter contato e não utilizar ali no início do ano.
em 2026, né? Cursor, Codex, Cloud Code, enfim. Mas eu gosto de pensar que o fundamento ele é o que vai te encaminhar para uma carreira mais bem estabelecida mesmo, né? Então, o que eu faço, que eu sempre fiz desde ali de quando eu entrei na área, é acompanhar quem está na fronteira de pesquisa. Eu sempre acompanhei via Twitter mesmo. Acho que talvez seja o maior hub ali de pesquisadores divulgando pesquisa, até na época que lançou o ChatGPT 2022, né? Acho que umas 2 semanas antes lançou o Galáctica da Meta. E ele ficou aberto durante um dia porque ele sofreu muita crítica, né? E o Lecan, inclusive, foi bem crítico aos críticos do Galáctica, né? Porque era um projeto de pesquisa, né? Envolvendo geração de texto baseado em dados científicos. Mas, assim, ele ficou durante um dia aberto e eu usei porque eu estava acompanhando as mudanças lá no Twitter, né? Então, eu acho que eu construí esse perfil, né? Eu criei esse perfil para isso. E lá eu direciono em relação ao que as pessoas boas estão fazendo, né? Então, enfim, das mais famosas aí, eu sigo todas, as técnicas, as pessoas técnicas do campo técnico mesmo, eu sigo todas. E aí isso dá uma noção ali de, enfim, você vai abrir o paper no Archive baseado no que você está lendo lá no Twitter, enfim. E aí, ao mesmo tempo que eu faço, seguir o pessoal e ver o que é novo, é basicamente tentar deixar o fundamento bem mais estabelecido no dia a dia do trabalho, né? E aí tem um terceiro ponto que é nunca se afastar da universidade, né? Eu nunca me afastei, eu tenho contato periódico, e é uma coisa que eu não pretendo parar de fazer mesmo, porque, acima de tudo, lá tem tempo, né? Você tem tempo para experimentação, você tem tempo para maturação de uma ideia, então é legal, eu gosto de pensar que você manter um projeto paralelo com um grupo de pesquisa que você teve contato durante a graduação, durante o mestrado, o doutorado, eu acho que é essencial para a área. E aí essa questão de fundamentar, de, de fundamentar mesmo a empresa, de seguir processos bem estabelecidos, que já foram muito bem validados, tanto em machine learning como em engenharia de software, eu acho que é essencial. Então, a gente hoje tem um trabalho muito forte na parte de DevOps da empresa e de MLOps, porque você profissionaliza mesmo o desenvolvimento de uma solução. Então, a gente fala sobre essas áreas, né, de ciência de dados e tal, eu acho que tem que ter essa fundamentação, você tem que trabalhar para ter uma base muito boa, e, em paralelo, você começa a estudar algumas coisas que são importantes ali para o dia a dia do trabalho, né? Então, essa parte de DevOps com CI/CD, a parte todo o processo de desenvolvimento, né? De colocar uma solução em produção, até ela chegar, enfim, até de começar um sprint, né? Ter uma tarefa definida ali pela gestora, até esse negócio vir pronto para a produção. Eu acho que a gente foi aprendendo a deixar esse negócio o mais robusto e testado possível, né? Então, o que eu sugiro, além dessa parte teórica básica, é estudar Docker, estudar infraestrutura, estudar o processo de MLOps mesmo, né? De colocar um modelo em deploy, porque essas coisas, a partir do momento que você tem lib, que você tem o código sendo gerado de uma maneira um pouco mais fácil, de que você tem lib para fazer experimento, enfim, começa a ficar
mais importante, você também conseguir pegar esse modelo e colocar esse modelo em produção e conseguir trabalhar esse modelo na infraestrutura do cliente, por aí vai. Então, são essas três coisas, assim, que eu basicamente me guio, né? É essa parte de ver referência, né? De seguir os perfis que estão na área há muito tempo, então fizeram coisas relevantes na área há muito tempo, manter o contato com a universidade, manter o contato com o grupo de pesquisa, e estudar as tecnologias que o mercado necessita hoje para o desenvolvimento. Então, um negócio muito importante aí, né, de estar na universidade, isso concordo também, e ao mesmo tempo, não somente na universidade, mas também na universidade, e coincidentemente, hoje eu estava lá, e vocês tinham aula lá do meu orientador, e ele colocou uma frase do Leonardo da Vinci lá, eu até pesquisei para ver se realmente era do Leonardo da Vinci, e tem a ver com isso que a gente está falando, porque o que estou tendo hoje é uma ansiedade danada do pessoal que está começando agora, de querer ver tudo pronto, querer usar a ferramenta pronta, e não preocupar com os fundamentos, até porque é trabalhoso, né, estudar, e não é tão legal do ponto de vista de ver as coisas rodando, né, você tem que estudar matemática, estatística ali, a base, só que ao mesmo tempo você ganha um poder ali para você construir, né, até colaborar com a construção. E aí o Leonardo da Vinci, ele falava algo nesse sentido, que até anotei aqui, eu salvei para o professor falar, que é o seguinte: aquele que ama a prática sem teoria é como um marinheiro que embarca em um navio sem leme e sem bússola e nunca sabe onde poderá chegar, né? Então, ele já falava isso, né? Então, se você não traz os fundamentos, né, não estuda, não conhece os fundamentos, além de você não saber onde você pode chegar, também fica aquele pavor, né? A inteligência artificial já está pensando, já vai destruir todo mundo, e fica aquilo que você acaba indo na onda também, sem poder refletir com o mínimo de estudos que você fez por trás, né? E isso acaba diferenciando, né? A gente vê hoje no Brasil, só um ponto interessante, né? Quando eu trabalhava, mais ou menos 2017, 2018, a ciência de dados no Brasil, tinha muito menos cientistas de dados, e ainda era muito incipiente, né? Hoje é uma quantidade gigantesca. Hoje no LinkedIn, você digitar cientista de dados, você vai ver quantidade absurda, mas a gente sabe que a maioria ali está em transição de carreira, ou está começando, está operando uma ou outra ferramenta, mas grande parte ainda não está se dedicando na parte perene ali, que é se consolidar como profissional a partir dos fundamentos, né? Tanto que tudo que é novo que surge hoje, quem tem os fundamentos consegue entender. Eu entendo que o que está sendo feito hoje, eles estão usando isso, isso e isso. E aí até facilita para aprender, porque a gente vê de onde que eles estão trazendo, o que eles estão fundamentando ali, onde que eles estão ancorados, e até para evoluir, né? Então, como por exemplo, o Diffusion Transformer, né? Então, esses novos modelos de geração de imagem, eles já estão também incluindo transformers para resolver um dos problemas, que é a consistência da imagem, né? Então, tinha aquele exemplo clássico, que tem uma casa, passa 3 fios aqui e sai 2, né? Aí você fala assim, onde que foi o outro fio? As técnicas um pouco anteriores, elas não conseguiam resolver esse problema de forma satisfatória, porque não tem essa continuidade espacial. Essa continuidade espacial, eles tokenizaram as imagens por grupos quadrados menores de pixel, né? Criaram tokens ali e fizeram, a partir dessa tokenização, eles fizeram predição espacial com Transformer. Então, ele gera a imagem, mas também faz a predição, a verificação espacial com o Transformer. Então, essas evoluções que estão acontecendo hoje, até e agênticos, sistema agênticos ou outras abordagens aí, o que elas estão fazendo é, basicamente, aplicando, né, o que já se conhece, até trazendo conhecimentos até mais antigos, e que a gente deve conversar com o Claudio Nuss sobre IA neurosimbólica, né, que eles estão trazendo a parte de programação computerolog, sistema especialista, antigo, para corrigir um problema hoje de verificação dos modelos generativos, estão corrigindo com criação de regras a partir de inteligência artificial neurosimbólica, né? Então, ou seja, é um conhecimento, claro, na época que eu fazia engenharia, o pessoal pesquisava. Na época que eu fazia engenharia era um tema antigo, o pessoal pesquisava. Só que agora eles estão unindo esses conceitos, né? E eles só estão trazendo, eles só estão unindo esses conceitos porque eles conhecem os fundamentos, senão eles não iam conhecer, né? E nesses grupos, nessas empresas que fazem descobertas, né, e estão à frente aí em termos tecnológicos, quando você vê a equipe, sempre tem a equipe
grande parte multidisciplinar, e também grande parte ali segue esse caminho, né, que você está seguindo, que prezar pelos fundamentos, estar conectado com a universidade e pensar na tecnologia vendo como que o mundo está avançando para também não ficar atrasado em termos tecnológicos, né, se ficar na universidade. Vocês comentaram um pouco de como os impactos das mudanças tecnológicas e de inovação de 2021, 2022 para cá, e eu, como leiga, eu vejo que hoje em dia a sensação que passa é que essas inovações e transformações tecnológicas estão acontecendo semanalmente, diariamente, e para além de uma visão de futuro, eu penso muito nos impactos disso na atuação de vocês hoje. Você até comentaram um pouco de que leva um tempo até para perceber até que ponto essa tecnologia vai ser adotada ou não, mas é algo que já, por exemplo, no dia a dia da Tecnio ou no que vocês estão realizando, sofre um impacto com essas mudanças cada vez mais frequentes? Sua sensação, né, enquanto cientista, a sua pergunta é enquanto cientistas de dados, né, Mary? Como que a gente se sente com a tecnologia, né? Sim, nos ameaçando. Isso já tem um impacto diário, assim, no que vocês estão realizando, eu vejo, por exemplo, até um tempo atrás a gente estava falando muito de prompt engineering, aí agora já estamos falando de agentic, e aí a sensação que os avanços estão cada vez mais frequentes e rápidos, e como que isso tem que ser adaptado no dia a dia na modelagem, na produção do que vocês estão fazendo diariamente. Está mais rápido, né? O desenvolvimento. Ele está mais produtivo, no sentido de que está mais fácil de ter uma ideia e testá-la. Basicamente, testar um pouco mais rápido, enfim. E, ao mesmo tempo, né, para a gente que está trabalhando com a inteligência artificial em si, né, que não é engenharia de software, e etc., são projetos de aprendizado de máquina e tal, eu acho que o que mudou muito também foi a natureza dos projetos. E aí eu acho que é uma questão de público mesmo. A percepção é que a gente falou ali no início sobre manutenção baseada em condição, né, em problemas de séries temporais e tal. Esses problemas, eles continuam lá. Só que você tem uma demanda muito grande de pessoas que não viam qualquer tipo de abordagem ali a ser seguida para o negócio deles, e que agora, tendo esse contato mais direto, elas já têm uma percepção de que podem usar alguma coisa para ajudar no negócio delas, né? Então, ali, em 2021, quem estava mexendo com inteligência artificial, que não era da área, mas que estava sentindo necessidade de aplicar alguma coisa, era uma pessoa que estava inovando mesmo, né? Porque ela estava... Você não tinha essa... Né, eu ligo o rádio aqui, você vai escutar alguém vendendo um curso, falando alguma coisa, tentando vender um pacote de modelo. O tempo inteiro, assim, o assunto tá chato mesmo. Tá chato de ter que conviver o tempo inteiro com alguém tentando vender alguma coisa e etc. Então, eu acho que o cliente daquela época, né, uma pessoa que pensava em uma solução para o negócio, ela estava muito à frente em relação aos outros profissionais, aos concorrentes e tal. Hoje, eu acho que pouco ou quase nada, ou ela está muito enviesada para uma percepção de que é o que ela usou, né? Então, é engraçado, assim, porque a gente está falando hoje sobre LLM e o pessoal tem usado de forma ativa, mas, assim, quantas pessoas já não chegaram em 8 horas de tempo de tela aí no celular durante um dia? A gente tem uma epidemia relacionada com o celular e é basicamente fruto da evolução do sistema de recomendação para as pessoas, né? Então, se você está no doom scrolling lá e fica 6 horas, 8 horas, virou um vício, é uma doença hoje, a gente já sabe disso, era um impacto passivo, né? Você já estava ultra
influenciado e, enfim, condicionado por técnicas que a gente via já na academia e depois no mercado. E agora as pessoas têm uma interação ativa, né? Então, provavelmente, né, na verdade, assim, não provavelmente, mas a impressão que a gente tem é que a pessoa ela não sabe que o tanto que a área está sendo usada para manter ela no celular, e aí ela não sabe, talvez ela nem saiba que é a inteligência artificial que está trabalhando ali para recomendar o que ela vai ver, o que vai ficar na tela dela para ela se manter lá. E aí ela não sabe que existe isso, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela está lá conversando com o LLM e aí ela acha que aquilo é só aquilo, né, basicamente. Então, acho que é isso que mudou muito assim, para a gente. O cliente ele vem muito menos maduro e muito menos com essa noção de inovação e muito menos pesquisa, né? Ele virou um cliente médio mesmo. E aí, no dia a dia, é isso. Gerar código tá mais fácil, tá mais rápido, gerar uma POC, gerar um MVP, né, testar uma ideia que você tinha, tá muito menos trabalhoso, né? E aí o ritmo ele começa a ficar muito maior. E é isso, a gente vai se adaptando aí. Mas essa é a minha impressão, não sei a do Gibran. A natureza das demandas, ela mudou. É engraçado que mudou duas vezes, porque antes do GPT, antes de 2021, do ChatGPT 2022 antes, a gente tinha, em alguns projetos, algumas vendas, a gente tinha que explicar para a turma o que era inteligencial. Hoje a gente explica o que não é. E logo após, né, 2023, 2024, assim, era impressionante, todo mundo querendo fazer chat. A gente falava, pô, mas você não trabalha sei lá, com área imobiliária, você não quer fazer outra coisa, não quer resolver um problema na sua área. Só que aí tem um problema, né? Porque tem fornecedor que simplesmente aceita, beleza, vamos fazer o chat. Então, isso é um ponto. E tá tendo uma ansiedade muito grande. Isso acho que é a parte pior dos usuários, né, e do público, da população em modo geral. Eles estão com ansiedade muito, muito altas. Eles acham que qualquer projeto de inteligência artificial tem que ser feito, é rápido para resolver, porque esses modelos aí toda hora surge uma coisa nova. Só que está tendo uma dificuldade deles entenderem do lado deles, e eu acredito que nem seja culpa deles, mas está tendo uma dificuldade deles entenderem do lado deles que existem problemas mais gerais, né? Existem problemas específicos de domínio, existem problemas mais gerais. Tem problemas específicos de domínio que, para funcionar bem, existe ainda um trabalho grande de meses até anos para resolver. E o outro ponto que está contribuindo com essa ansiedade também, e essa desinformação, é que as pessoas não entendem que um projeto de inteligência artificial ele é um pouco diferente do projeto de software, porque ele precisa ser trabalhado para sempre. Então, se você começa um projeto de inteligência artificial hoje, seja qual for, para ele continuar bom, continuar evoluindo, tem que ter uma equipe técnica para sempre, até o fim desse projeto. Porque ou vai dar para aperfeiçoar, usando cada vez melhor outras técnicas, validando cada vez melhor, usando cada vez mais dados, né? E outras, sempre vão surgir técnicas novas, que podem ser abordagens novas, mais baratas, com maior qualidade. E se eles deixam de lado esse projeto, porque ele chegou num resultado aceitável e acha que vai funcionar, como fosse um software de padaria, não vai. E o terceiro ponto é lidar com a questão da probabilidade, né? Inteligência artificial, por mais que pareça mágica, que não é, as pessoas às vezes têm a impressão que o resultado, para ser bom, tem que acertar 100%. E não é assim que as coisas acontecem. Para a gente está mudando um pouco a nossa forma de trabalhar, porque a pressão, né, a pressão do entendimento, né, do entendimento correto do que é um projeto de inteligência artificial, ela tem mudado. E também o que está acontecendo também, é o próprio cientista de dados, né? O cientista de dados ele está se recolocando profissionalmente o tempo todo, porque tem muita coisa que a gente não precisa fazer mais, tem muita coisa que a gente dá um freio na barriga, que a gente vê que alguns modelos já estão começando a fazer, e a gente tem que sempre ficar antenado para ver onde que a gente pode agregar valor. Então tem isso também. Aí só um exemplo, né? Em 2021,
quando não tinha o chat GPT, né? Hoje, se a gente falar isso, o pessoal não acredita. Mas, por exemplo, eu vou fazer um sistema que gera conteúdo para o meu blog, de forma automatizada. Hoje, qualquer um, você dá um curso para um menino de 12 anos para aprender a mexer, né, na API, ele vai fazer. Em 2021, era impossível fazer. Gerar conteúdo de qualidade para um blog exigia meses, anos de trabalho e não ficava bom, né? Então, tem muita coisa que há 3, 4 anos atrás era dita impossível, né? E hoje não, hoje virou commodity, né? Então tem isso também. Vocês comentaram um pouco, né, que hoje a Tecno lida com o estado da arte em IA, até um pouco do que o Vitor falou, e o Gibran também, sistemas agênticos, orquestração, processamento de dados, e aí, assim, sem entrar em spoilers ou questões confidenciais, qual foi, assim, um desafio de engenharia ou algo que o time de vocês teve que resolver nos últimos meses e que foi, assim, um reconhecimento, algo, um aprendizado importante? Sem dar muito spoiler, né? Mas, enfim, o que eu senti muito é que quanto mais você consegue colocar um processo determinístico no loop, melhor. Você ter ferramentas que tem que pensar como que eu vou falar isso sem falar demais, mas enfim, tem maneiras de você construir um sistema e esse sistema pode ser guiado, por exemplo, por um banco de dados que coleta informações sobre o próprio processo. Isso é uma das coisas que, para mim, faz mais impacto. Assim. Ao invés de você criar um agente ou ter uma orquestração definida, você pode mudar a própria interação dos agentes baseados no estado que você está. Sei lá, para aquele cliente, para aquele usuário. Eu acho que isso é uma das coisas que mais saltou aos olhos aqui recentemente. É tentar colocar esses processos determinísticos, tentar também, né, monitorar, fazer teste de forma automática, colocar um pipe profissional mesmo bem definido, para você ter um pouco de controle na sua solução. O Gibran até falou isso sobre essa parte do Cloud Honor e tal, mas é tentar ao máximo mesclar as coisas e, né, não é sobre só usar tool, né, mas o próprio estado do sistema pode definir quais agentes, por exemplo, podem atuar na solução ou não. Você não precisa ter um agente que faz uma coisa se aquela coisa não é necessária ou não está no escopo do usuário em um certo momento que aquele usuário está na plataforma. E aí, por exemplo, tirando esse agente, você diminui a complexidade na solução para aquele caso, porque você fez uma consulta em relação àquele usuário no sistema, enfim. Isso é uma das coisas que acho que eu aprendi muito recentemente, porque ela mudou o jeito que ela melhorou os resultados, basicamente, né, que a gente teve, acoplando essas decisões determinísticas aí no processo. A sabedoria, né? Tá exigindo que a gente seja cada vez mais sábio, tomar decisão aí. E eu sei que vocês já deram muitas dicas, até o Gibran pediu para você compartilhar, Vitor, um pouquinho do seu processo de aprendizado e para dividir com quem está assistindo a gente a sua experiência, a sua expertise. Mas a gente tem aqui o último quadro no TecnoCast, que é o Tecno Dicas, em que a gente convida ao participante a dividir com a gente alguma sugestão, seja de ferramenta, de leitura, de material, que vai ser muito importante, que vai contribuir com o desenvolvimento de quem está nos assistindo. Então, se você puder dar mais alguma dica para a gente, Gibran também, fique à vontade para compartilhar aqui. Eu acho que tem algumas pessoas que eu sigo que eu gosto, assim, e elas têm opiniões contrárias, então eu acho que isso é legal. Algumas pessoas são o próprio Lecan, o Carpathy, tem até uma discussão legal agora que o George Hotz, que é um cara que ficou famoso por quebrar alguns sistemas aí, que, enfim, não vou entrar muito nesse mérito não, mas é um hacker famoso aí, que ele está divergindo muito em relação a gerar código com agentes, etc., enfim.
Mas tem muita gente. Eu seguia muito. Um ponto legal são os Kaggle Grandmasters. Então, ali em 2021, isso aí você pesquisa aí um Kaggle Grandmaster aí, você vai ver quem são. São os caras que se destacaram na plataforma. Eu sigo vários deles. E acho que é isso, assim, não me escute essas pessoas aí que estão na área há muito tempo. Então, se eu posso dar uma dica, é para ouvir essas pessoas, porque são pessoas que estavam na fronteira, o próprio Andrew Yang, enfim, são pessoas que estavam lá atrás, quando não tinha hype, quando não tinha tanto público, pessoas visionárias mesmo, e que estavam lá na academia, que estavam nas universidades, né, quando ainda não tinha a pressão do capital em relação a essas soluções, enfim. Eu acho que é isso, é seguir essas pessoas e sempre estudar. Dessas dicas técnicas do Vitor aí, eu também gosto de olhar outras áreas que ajudam a gente pensar mais por alto, né, sobre o que está acontecendo. Aí tem um sociólogo, filósofo alemão, vou até passar o link para a turma conhecer, para ficar na descrição. Ele chama Hartmut Rosa. Aí tem um livro dele chamado Social Acceleration, a nova teoria da modernidade. Aí o que ele fala? Ele faz a conexão aí do que está acontecendo hoje, da inteligência social, da modernidade, que ele faz a reflexão que vai ter uma aceleração tecnológica extremamente rápida, e aceleração das mudanças sociais do ritmo de vida, né? É que todos nós, a gente sofre, né? Com o ritmo nosso de vida, as mudanças sociais, a aceleração tecnológica, depende da área que a gente trabalha. E o que está acontecendo, que a gente discute também, é que a gente está fazendo mais coisas, mais rápido, porém, muitas vezes, com menos profundidade e menos sentido, né? Aí está trazendo a tristeza, as pessoas ficam com um vazio, né? Porque tudo acelerado, tudo mais rápido, tudo mais urgente, só que com menos profundidade, com menos sentido, aí traz um vazio. E aí discute, faz essas conexões, então é um cara muito legal, vale a pena a turma conhecer também. Esse eu vou passar o link, vai ficar aí na descrição do vídeo. Chegamos ao final aqui deste bate-papo, foi uma verdadeira aula e obrigada, Vitor, pela participação, pela estreia aqui no nosso podcast, e foi um prazer recebê-los. As portas estão sempre abertas para vocês. Obrigado, Vitor. Valeu, pessoal. Abraço. Gostou do episódio de hoje? Não deixe de seguir a Tecno nas redes sociais. Por lá, a gente divulga quando sairão os novos episódios, dicas, insights, tendências e tudo que você precisa ficar por dentro em relação à inovação, tecnologia e inteligência artificial. Até o próximo. Tchau, tchau.